Então, como eu tinha já comentado anteriormente, tudo isso que a gente estava falando, primeiro, valor inicial baseado em negociação, que é a tabela plena, tá? Vou fazer um implante de filtro de veia cava, R$ 541, tabela plena. Segunda possibilidade, variação por percentual, variação comercial, deflator, inflator, aumento, redutor de percentual, isso negociação. Só que agora a gente vai falar de algumas alterações de valor que podem ser aplicadas nos procedimentos, mas não são alterações contratuais. Aqui eu já fixei a minha tabela, já falei que ela tem deflator, que ela tem inflator, se ela tem subsequência, se ela não tem. São variações baseadas em regras, baseadas em instruções de tabelas, em orientações. Quando eu assinei aqui a minha tabela base de 2010 como a minha referência, eu dei um ok, eu dei um de acordo para toda vírgula que está escrito aqui, todo ponto, toda observação, ó, toda regrinha que a tabela traz. Novamente, tabela não é só parâmetros, né? Ó, tem muito texto, tem muita vírgula, tem muito complemento que na hora de fazer o cálculo eu vou aplicar alguma regra dessa, né? Até aproveitando o gancho desse aqui, ó, um exame de oftalmologia. Ó. Ah, mas se eu fizer 2 exames, não tem que ter dúvida, talvez. Do meu ponto de vista, eu vou cobrar 100% para os dois. Do meu ponto de vista, eu vou cobrar X. Não tem o meu ponto de vista. Tem o que a tabela preconiza. Então, nesse caso, para exames oftalmológicos monoculares, ou seja, quando a descrição dele vem aqui monocular, esse caso aqui é binocular, ó, monocular, oftalmodinamometria, dinamometria. Ele é monocular. Ah, precisei fazer em ambos os olhos. Como é que eu vou cobrar isso? A tabela já me traz essa regra, ó. Eu não preciso gerar dúvida. 100% para o custo operacional do primeiro e 70% do custo operacional para o segundo. Tá? Ah, olho direito. Como é que eu calculo o olho direito? 100% desse valor, tanto do porte quanto do custo operacional, na hora de converter. Olho esquerdo, 100% do porte, 70% do custo operacional. Ele tem um redutorzinho ali, né? Ele tem que é o que a gente chama de escalonamento. Primeiro exame, 100%. Segundo exame, 70%. Ah, mas mais 70% de tudo? Não, só do custo operacional. É da sua cabeça isso? Não, tá aqui, ó, na regra da CBHP, meu. 70% para o outro olho. E o honorário se aplica? Não, ó. Não se aplica aos portes. O que é porte? Honorário. Tá? Então, eu tô dando de acordo para essa regra. A partir do momento que eu vim aqui na minha negociação, escrevi isso aqui, ó. CBHPM de 2010. Eu dei um de acordo para essa regra aqui. Então, por isso que é muito importante eu me atentar, eu identificar, eu saber dessas regras, eu saber se o meu sistema está aplicando. Sabe que o meu sistema está cobrando dessa forma? Ou quando eu cobro 2 exames de oftalmologia, ele cobra 100% nos dois? Ou a operadora está pagando 100% nos dois? Tudo isso aqui tem que ser parametrizado lá no sistema. Bom, então isso aqui são as regras que eu dei de acordo, que pode ter variação ainda de acordo com a versão de tabela, tá? Tabela A tem umas regras, tabela B já muda, né? Regras podem ser alteradas de acordo com a versão de tabela. Então, muito importante também eu ter essa noção, né? Instruções gerais, se a gente pega aqui uma tabela, essa aqui que é de 2010, por exemplo, lá no comecinho da tabela, eu tenho isso que se chama instruções gerais, que é como se fosse o manual de instruções da tabela. O próprio nome já diz, gerais, ela é mais genérica ali, né? São regras que eu já vou aplicar a tabela como um todo, vai? Então, são algumas formas de eu identificar algumas questões, de eu manusear, né, de forma mais geral. Tem algumas coisas que eu até já comentei com vocês, que vem aqui, né, ó, fala do custo operacional, qual é o conceito, ó, depreciação de equipamento e tal, fala
desses percentuais de variação de 20%, né? Isso aqui ele traz aqui também, ó, banda de até 20%, tudo isso faz parte das instruções gerais aqui da tabela, ó, 20% para mais ou para menos, tal. Então são várias regras, e eu vou trazer algumas aqui só, né, que impactam mais, assim, ó, falam de auxiliares, falam de condições, variações de valor, que vai impactar mais ali no dia a dia mesmo, né? Dessas cobranças e tal, né? Dessa operacionalização. Então, por exemplo, as instruções elas são numeradas, né, por item, ó, item 6, item 5, item 4, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o item 3.1. O que diz o item 3.1? Os portes dos procedimentos cirúrgicos, ou seja, o honorário daquele procedimento cirúrgico, ele inclui um cuidado pós-operatório relacionado ao tempo de permanência em até 10 dias, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar no nosso procedimento cirúrgico aqui, ó. Implante de filtro de veia cava. Tem um porte 8B, que está sendo mencionado aqui nessa tabela, nessa regra, nessa instrução. Quando se paga esses R$ 541 para o cirurgião, né, isso quem vai receber é o cirurgião. Quando paga esses R$ 541 para o cirurgião, você não está pagando só o ato cirúrgico, está pagando um período ali de pós-operatório de até 10 dias. Tá? Só que aí, por exemplo, o procedimento foi feito ontem. Hoje, o cirurgião foi lá e passou uma visita ali pós-operatória para ver como é que o paciente está. Essa visita ela deve ser cobrada? Ela deve ser paga, essa visita pós-operatória que o cirurgião fez? Não, está sujeita à glosa. Então, visita, consulta no pós-operatório dentro desses 10 dias, está dentro do honorário, dentro do porte do ato cirúrgico. Né? Então, não é só o ato cirúrgico, esse acompanhamento pós-operatório já está dentro. Então, cobrança emitida dentro, né, de acompanhamento, a não ser que seja um outro procedimento cirúrgico, aí nem tanto, né? Mas relacionado àquele procedimento que foi feito, o acompanhamento de 10 dias tem que estar incluso, tá? Passando esses 10 dias, visita, consulta, tudo normal, tá? Só precisa tomar cuidado, por exemplo, foi lá o cirurgião vascular aqui, por exemplo, fez esse implante de filtro de veia cava. Ele vai cobrar os R$ 541, que é o porte 8B, cirurgião vascular, tá? Só que aí no dia seguinte passou um cardiologista clínico, passou um endócrino, passou sei lá, um urologista, que o paciente está com uma queixa urológica. Aí já não está dentro desse porte 8B, né? Aí já não tem nada a ver com porte cirúrgico. É um outro tipo de profissional, uma outra especialidade. Então, tem que tomar cuidado quando faz essas anulações assim. Mas a regra me traz essa possibilidade de considerar uma inclusão ali de um período pós-operatório dentro do porte cirúrgico. Isso é o item 3.1. Então, tanto instruções gerais quanto observações, elas servem para a gente como um subsídio mesmo ali para poder justificar uma cobrança, para poder justificar uma glosa com qualidade, não uma glosa linear. Não é uma glosa assim, porque eu quis glosar, porque eu não gosto desse prestador. É porque existe uma regra que prevê isso. Tá? Mas você me glosou por quê? Está aqui, ó, conforme o item 3.1 da tabela, dentro desse período, está incluso no porte cirúrgico, no procedimento cirúrgico. Tá? E assim também como o prestador ele pode se defender ali num recurso se baseando em regras de observações e instruções de tabela. Tá? Existe uma questão que é de escalonamento, que é muito falado, que é muito utilizado aí quando a gente calcula procedimentos. Tá? Isso mais aplicado nessa parte de procedimento cirúrgico. Tem escalonamento também nos exames, mas é um pouquinho diferente a regra. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando a gente fala de vias de acesso, né? Já deve ter ouvido falar em algum momento nesses escalonamentos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui
a gente tem 3 possibilidades de via de acesso, tá? Para poder aplicar essa regra de escalonamento. Eu tenho um procedimento principal, eu tenho os procedimentos secundários, mas considerado mesma via, ou via diferente, tá? Com base nas regras da tabela. Eu aplico esses percentuais de redução mesmo, quando um procedimento é subsequente. Então, dentro do mesmo ato cirúrgico, eu tive 3 procedimentos. Eu não vou cobrar 100% para esses 3. Conforme as regras da tabela, conforme as instruções da tabela, eu vou fazer um escalonamento para eles. Eu vou identificar, a primeira coisa, qual é o procedimento principal, tá? E o meu critério para identificar o procedimento principal é o porte. Ou seja, procedimento com maior porte é o procedimento de maior complexidade. Lembra? Isso aqui é porte de complexidade. Então, o procedimento de maior complexidade, ele é identificado como o procedimento principal daquele ato cirúrgico. Tá? E esse ato cirúrgico que está simulado aqui no slide, ele é uma colecistectomia. Tá? O que é colecistectomia? Retirada da vesícula. E uma apendicectomia, retirada do apêndice. Tá? Os 2 procedimentos aqui. Porte 9A, porte 8A. Qual é o principal? 9A, retirada da vesícula. R$ 555,00 fazendo a conversão, R$ 468,00 fazendo a conversão pelo porte. Tabela plena. Tá? Mas nesse momento não vai nem entrar essa parte de negociação, só para eu fazer essa identificação. E aí eu vou para esse campo que se chama valoração. O que é a valoração? Valoração em percentual. Quanto que eu vou considerar do valor desse procedimento? 100% para esse. Por quê? Porque ele é o principal. Ele foi identificado como procedimento principal por ele ter o maior porte. Então, a partir desse momento, eu considero os mesmos 555. Não é um acréscimo, é a valoração dele. Então, eu vou considerar 100% desse valor para poder cobrar, porque ele é o principal. Só que eu tenho, esse é um exemplo de procedimentos múltiplos, tá? Nesse caso, eu tenho 2 procedimentos. Qual o percentual? Qual é o percentual desse segundo procedimento? Qual que é a valoração desse segundo procedimento? 50%. Por quê? Porque conforme o item 4.1 das instruções gerais da CBHPM, remuneração de 50% em caso de procedimento realizado sob a mesma via de acesso do principal. Então, esse segundo procedimento, ele foi realizado sob a mesma via de acesso da colecistectomia. Como funciona isso aqui na anatomia mesmo, né? Então, eu tive a colecistectomia, que foi o principal, tá? O que é a colecistectomia? Retirada da vesícula. Bexiguinha verde aqui é a vesícula biliar, tá? Então, qual foi a via de acesso? O que a gente chama de via de acesso? Como que o médico chegou até aquele órgão, até aquela estrutura? Através dessa incisão. Essa incisão é a via de acesso. Então, através dessa mesma incisão, ele desceu um pouquinho mais aqui e tirou também o apêndice. Ele fez também uma apendicectomia, tá? Ele não fez uma segunda incisão. Lembra disso? Mesma via de acesso. Isso aqui é a via de acesso. Então, através da mesma via de acesso, ele foi lá e tirou o apêndice. Qual vai ser a minha valoração da apendicectomia? 50%. Porque foi a mesma via de acesso do procedimento principal. Tá? Poderia ter mais procedimentos sob essa mesma via? Sim. Então, eu poderia ter mais uma biópsia hepática, uma sutura não sei do que. Então, eu posso ter 10 procedimentos realizados sob essa mesma via. Quando eu venho aqui na valoração daqueles outros 10 procedimentos que vem aqui para baixo, 50% para todos. Ah, um valia 500, vai valer 250. Um valia 300, vai valer 150. Por quê? Porque eu estou remunerando 50% do valor deles. Lembra quando eu tinha dado o exemplo que um procedimento pode chegar a R$ 1.400 e pode chegar a 200 e pouco reais? Por conta disso. R$ 1.400 se ele tiver com um valor cheio. Se ele foi feito sob a mesma via de acesso de outro, 50%.
instruções gerais não vai aplicar nos exames de imagem, tá? Só que aí, mais para frente, a gente vai falar sobre as observações, tá? A observação, ela é mais específica. A observação, ela é por grupo de procedimento, Aham. tá? Então, na observação, aí é onde a gente pega os exames. Ah, tá. Tá? A regra para o escalonamento de exames está lá nas observações, que tem um slide específico dela mais para frente aqui. Aí você vai entender onde entra o escalonamento nos exames, no caso, né? Mas quando a gente fala via de acesso, caso seja aplicado a exame, é exame invasivo, tá? Uhum. Ou procedimento cirúrgico, que é o exemplo que a gente está dando aqui, Sim. né? Via de acesso, nesse caso, é uma incisão, tá? Agora, se fosse, por exemplo, um procedimento de otorrino, né, que ele vai lá, ele vai pelo nariz, vai pelo ouvido, vai pela boca. Qual vai ser a via de acesso? Pouca, né? Um procedimento via endoscópica ali para um cálculo renal. Qual que é a via de acesso? Uretra, né? Então, a via de acesso ela pode ser uma incisão, só que ela pode ser também uma via natural, né? Um orifício, né? Ânus, uretra, boca, nariz, tudo isso é considerado também como via de acesso. E a regra é a mesma, tá? Minha regra sempre vai ser essa. Eu identifico o procedimento principal, identifiquei o procedimento principal, esse é 100%. Tudo que for feito sob a mesma via de acesso desse procedimento principal, 50%, tá? Tudo que for feito sob vias diferentes desse principal, que é o que está no próximo slide, ó, item 4.2 das instruções gerais, ó, o percentual, ó, agora é 70%. Então, se eu tenho dentro do mesmo ato cirúrgico, cirurgias múltiplas, porém eu tenho o principal, que foi através dessa incisão, e eu tenho um secundário, que foi feito através de uma incisão diferente, não foi a mesma incisão, não foi a mesma via de acesso do principal, foi uma via diferente. Qual vai ser o percentual desse secundário? 70%, tá? 100% para o principal, 70% para esse secundário. Por quê? Porque o médico ele precisou abrir uma outra incisão. Ele não usou a mesma incisão que ele estava e simplesmente desceu um pouquinho mais e tirou o apêndice, tá? Ele precisou ir lá e abrir uma nova incisão. Então, nesse caso, já considera-se um percentual maior, 70% para os secundários, tá? E aí, dentro da mesma cirurgia, você pode ter mais outros secundários, né? Às vezes, você tem cirurgias com 3, 4, 5, 6, 10 procedimentos diferentes, né? Só que o nosso critério ele nunca vai mudar. Nosso critério sempre vai ser esse aqui, ó. Principal, 100%. E aí eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a via de acesso desse segundo procedimento? Foi através dessa incisão? Não. 70%. Foi através dessa incisão? Foi 50%. E aí eu vou aplicando essa regra para todos os procedimentos, tá? Dentro dessa mesma incisão, o médico foi lá e fez uma biópsia do fígado, 50%, tá? E uma coisa que o pessoal confunde muito, vamos supor, eu tive essa apendicectomia aqui, que foi uma outra via de acesso, ó. O médico fez uma outra incisão aqui para poder tirar o apêndice. Só que, através dessa mesma via, essa segunda via, o médico fez um tratamento de hérnia. Olha só, pegadinha. Você teve um procedimento realizado sob a mesma via de acesso. Vamos supor que essa hérnia foi pela mesma via de acesso da apendicectomia. E por que ela não está 50%? O que vocês acham? Ó, esse tratamento de hérnia direita foi sob a mesma via da apendicectomia. Por que ela também está 70% e não 50%? A regra não é a mesma via 50%? O que vocês acham? Qual o motivo dela também estar 70%? Vamos voltar para a regrinha aqui, ó. O meu balizador é o principal. Mesma via do principal, 50%.
via diferente do principal, 70. Então, a única situação, nesse exemplo aqui, ó, a única situação onde eu pagaria 50% para um procedimento é se ele fosse dentro dessa incisão. Aí eu remuneraria em 50%. Agora, qualquer outro procedimento que entrar que não seja por aqui, vai ser 70%. Por quê? Porque ele não vai estar na mesma via do principal, ó. Então, a tabela é clara quando ela especifica a condição dos 50%. A minha condição de 50% é quando ele for mesma via do principal. Tirou essa condição aqui, ele já vai se enquadrar em 70%. Tá? Então, nesse caso, ele era 468, baixou para 327, porque eu estou remunerando em 70% esse procedimento. Tá? Isso é vias de acesso, tá, pessoal? É o escalonamento, que a gente chama de escalonamento por vias de acesso. Tá? E nesse caso aqui, por que nesse caso a minha valoração está 100% para os dois? É o mesmo ato cirúrgico. Tá? O paciente entrou na sala, fez uma colecistectomia, fez uma apendicectomia. E eu estou remunerando 100% para os dois. Por quê? Porque, nesse caso, eu estou me baseando no item 4.4, que são cirurgias realizadas por equipes distintas no mesmo ato cirúrgico. Então, eu tive uma equipe que entrou, fez a colecistectomia. Essa equipe saiu, entrou outra e fez a apendicectomia. Qual vai ser a remuneração? Nesse caso, 100% para os dois. Como se eu tivesse dois procedimentos principais. Por quê? Foi duas equipes diferentes. Nesse procedimento, é um pouco mais difícil de acontecer isso, que é a apendicectomia e colecistectomia. Só que, por exemplo, uma mulher tem lá um câncer de mama, fez uma mastectomia. O que é mastectomia? Retirada da mama. Qual foi a equipe que fez? Equipe de ginecologia e obstetrícia? Equipe de mastologia foi lá e fez essa retirada da mama radical. Qual vai ser o percentual para esse procedimento? 100%. Tá? Só que dentro do mesmo ato cirúrgico, essa equipe saiu e aí entrou uma equipe para fazer a reconstrução mamária. Tá? Que é o quê? Cirurgia plástica. Então, você já teve uma outra equipe que entrou e fez a reconstrução. Qual vai ser o percentual para essa equipe que vai receber aqui o código da cirurgia plástica? 100%. Né? Porque você não teve a mesma equipe. Então, tudo isso também tem que estar muito bem alinhado ali nos meus controles, nas minhas glosas automáticas, por exemplo, que eu deixo automatizado lá no meu sistema. Porque é um procedimento que, se fosse a mesma equipe, seria 170, por ser 150, sendo mesma via. Só que, como são equipes distintas, 100% para os dois. Tá? Então, não se assustem quando identificar a situação dessa forma. Porque é possível, é previsto e é liberado, né? É legal. Né? Não é uma forma de superfaturar. Equipe distinta, ok, 100% para os dois. Dando continuidade na parte de honorários, tá? Item 4.5. Quando um ato cirúrgico for parte integrante do outro, a remuneração não é a somatória, mas apenas o principal. Então, quando você tem uma descrição de um procedimento, você já considera aquele procedimento como um todo. Tá? Então, quando você tem uma colecistectomia, o que é a colecistectomia? É a retirada da vesícula. Tá? Então, dentro do valor desse porte 9A da colecistectomia, você tem a incisão. Tá? Então, para poder tirar a vesícula, você tem que abrir a barriga do paciente. Então, a incisão, a limpeza, a sutura, a clipagem. Então, todo o processo de colecistectomia, do início ao fim, está dentro desse porte do procedimento de colecistectomia. Ele não é setoriado.
Incisão, limpeza, retirada da vesícula, sutura, clipagem. Ele não tem remunerações separadas. É uma remuneração só, que é o porte 9A, para todo o processo da colecistectomia. Tá? Só que, por exemplo, existe um código no procedimento que se chama laparotomia. O que é a laparotomia? Essa incisão é o ato de fazer essa incisão abdominal. Isso é uma laparotomia. E aí, se eu receber uma cobrança de colecistectomia mais laparotomia, eu posso aplicar essa regra do item 4.5, que a tabela prevê que é o quê? Quando um ato cirúrgico for parte integrante do outro. Então, nesse caso, a laparotomia, ela é uma parte integrante da colecistectomia. Ou seja, para tirar a vesícula, tem que abrir o abdômen. Para tirar a vesícula, tem que fazer a laparotomia. Então, essa laparotomia, nesse ato cirúrgico, ela é parte integrante da colecistectomia. Então, a operadora pode se basear nessa regra do item 4.5 e aplicar uma glosa na laparotomia, considerando ser parte integrante da colecistectomia. Tá? Isso é previsto, isso dá muita discussão também, porque às vezes pode entrar em termos mais técnicos, pode entrar na parte ali do ato cirúrgico mesmo, né? Não é uma regra geral. Então, para esse paciente, eu fiz uma segunda laparotomia aqui. Né? Ele tinha uma coleção, ele tinha líquido aqui, ele sentia dor aqui do lado esquerdo. Então, tá bom, eu tirei a vesícula, mas aqui para o lado direito do abdômen, só que eu cheguei aqui para o lado esquerdo e fiz uma outra laparotomia exploratória, para ver o que esse paciente tem aqui nessa parte. Fiz ali uma limpeza, mais nada, e fechei de novo. Tá? Nesse caso, eu posso cobrar os dois? Posso, porque essa laparotomia foi secundária, não foi para retirar a vesícula. Foi uma segunda laparotomia com uma outra finalidade. Então, nesse caso, ok, fazer a cobrança dos dois. Agora, caso a laparotomia tenha a finalidade de retirar a vesícula, entra na glosa aqui de parte integrante. Isso são regras de instruções gerais. Trouxe algumas só, tá, pessoal? Mas tem muitas outras aí que dá para ser aplicadas. Vamos falar dos auxiliares. A gente tinha comentado um pouco de auxiliar já, né? A gente já tinha trazido até o percentual, né, dos auxiliares. Então, vamos lá. Como é que é aqui a questão do percentual? Eu tenho cirurgião, primeiro auxiliar, segundo auxiliar, vou colocar aqui, ó, segundo, terceiro e quarto auxiliar, porque o percentual vai ser o mesmo. Tá? A tabela me prevê essa condição de percentualizar o honorário dos auxiliares. Então, se o cirurgião vai receber R$ 1.000 pelos procedimentos que ele fez, né? Então, dentro aqui desse que a gente está vendo mesmo, né? Da colecistectomia, o cirurgião vai receber R$ 555. 30% desse valor, primeiro auxiliar. Como referência, tá? Não vai reduzir o valor do cirurgião. O cirurgião continua recebendo os 555 dele. Só que é uma referência de cálculo. Para eu calcular o primeiro auxiliar médico, lembrando disso, são auxiliares médicos também. Para eu pagar esse primeiro auxiliar, eu me baseio no que o cirurgião vai receber, tá? E o que é importante quando a gente vai calcular auxiliares? Você viu que agora há pouco deu uma reduzida nos valores. Aqui eu estava considerando, ó, por exemplo, aqui 70%, aqui 50%. Então, a gente faz todo o cálculo, todo o histórico do cálculo, a gente faz. Chegou lá no final, identificou o valor do procedimento, ó, no final eu vou pagar 555, considerando todos os acréscimos e redutores. Vou pagar 555 para o cirurgião. Aí eu entro com auxiliar. Né? Porque se entrar com auxiliar antes, pode ter variações aí se perder no caminho. Chegou lá no final, o cirurgião vai receber R$ 1.000,
Chegou lá no final, o cirurgião já vai receber R$1.000, R$300, primeiro auxiliar. R$200, segundo, terceiro ou quarto auxiliar quando tiver previsão. 30%, 20%. Tá? Essa é a regra geral para auxiliares, tá? Então, o auxiliar não tem muita variação. Tem pontos de atenção. Qual que é o primeiro ponto de atenção? Isso muita gente, às vezes, deixa de cobrar, tá? Acontece muito no mercado aí do pessoal não se atentar a essa regra, tá? Muitas vezes, até por esse conhecimento empírico. Isso aqui é uma informação meio geral, assim. Ah, eu sei que o primeiro auxiliar recebe 30%. Se perguntar para qualquer um aí que trabalha, que atua com isso ou já atuou. Ah, quanto recebe um primeiro auxiliar? 30% do cirurgião. Quanto recebe um segundo, um terceiro, um quarto auxiliar? Ah, 20% do cirurgião. Até aí, ok. Tá certo. Só que existe um subitem aqui, que é o 5.2, que diz assim, ó. Em cirurgias com múltiplos procedimentos, tá? Aqui eu tenho uma cirurgia com múltiplos procedimentos, a quantidade de auxiliares será equivalente ao procedimento de maior porte. Ao procedimento de maior porte. Ou seja, eu tenho uma colecistectomia, que é o procedimento de maior porte. O que vai acontecer? Ela tem 2 auxiliares. Eu vou ter que pagar 2 auxiliares para todos os outros procedimentos. Mesmo para procedimento, que dentro do parâmetro da tabela eu tenho um auxiliar só. Tá? Então, dentro aqui dos parâmetros da tabela, ó, eu tenho um procedimento que só tem um auxiliar. Tá? Só que, se eu fizer esse procedimento em conjunto com outro que tenha 2 auxiliares, eu vou ter que remunerar 2 auxiliares para ele também. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, na oftalmologia. Microcirurgia para tumores orbitários. Esse é o principal, olha, o porte 11B, é um procedimento de alta complexidade até, ó. Ele tem um porte 11B. Como é que eu vou cobrar esse procedimento? Cirurgião, primeiro auxiliar, segundo auxiliar. Tá? Vamos lá. Tumores orbitários. Vou cobrar primeiro auxiliar, vou cobrar segundo auxiliar. Certo? Primeiro 30%, segundo 20%. Tá? Essa vai ser minha cobrança padrão aí, tá? Para os auxiliares aqui nesse tratamento de tumores orbitários. Só que dentro do mesmo ato cirúrgico, o médico foi lá e também fez um implante de órbita. Implante secundário de órbita. Tem o porte 5C, ou seja, ele vai ser um secundário, e só tem, ó, um auxiliar. Implante de órbita. Como é que está lá nos meus parâmetros da tabela? Ele só me dá direito a um primeiro auxiliar. Está assim lá na tabela. E qual que é o problema disso? A gente não se baseia muito em sistema. Como é que eu vou alimentar o meu sistema de parâmetros de tabela? Eu vou pegar um Excel dessa tabela, vou subir no sistema. Então, o que vai estar lá no Excel do sistema quando eu digitar o código de microcirurgia de tumores? Na hora que eu digitar o código para fazer uma cobrança, opa, tem o primeiro auxiliar, tem o segundo auxiliar. Quando eu digitar o código do implante de órbita, quantos auxiliares o próprio sistema já vai me sugerir a cobrar? Um auxiliar. Por quê? Porque é o que está dentro do parâmetro. Esse procedimento ele não tem previsão de 2 auxiliares. Ele tem previsão de um auxiliar. Porém, como esse procedimento está sendo feito de forma múltipla e eu tenho um principal, um de maior porte, com 2 auxiliares, eu posso, com base na regra da tabela, com base no item 5.2 aqui das instruções gerais dessa tabela, eu posso fazer a cobrança de um segundo auxiliar, porque o que diz a tabela? A quantidade de auxiliares, ela é de acordo com o procedimento de maior porte. Então, nesse exemplo, o procedimento de maior porte, ó, tem 2 auxiliares. Então, esse segundo auxiliar, mesmo não tendo previsão, eu posso cobrar. Tá? Se eu tivesse aqui nesse principal
para, né, ainda acrescentar mais aqui, ó. Se eu tivesse um terceiro auxiliar aqui, ó, nesse procedimento aqui, eu teria que remunerar segundo e terceiro auxiliar também para esse implante de órbita. Isso mesmo a tabela não prevendo. Lá nos parâmetros da tabela é um auxiliar só. Ó lá. Nos parâmetros da tabela é só um auxiliar. Mas em alguma situação eu posso pagar 2 auxiliares para esse procedimento. Eu posso pagar até 3 auxiliares para esse procedimento. Olha isso aqui, ó. Exérese de tumor com abordagem crâniofacial. Esse aqui eu tenho 4 auxiliares, ó. Então, nesse caso aqui, ó, exérese de tumor, se esse aqui fosse o principal desse ato cirúrgico que eu estou simulando, se esse aqui fosse o principal, olha como seria a cobrança de auxiliares aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto auxiliar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto auxiliar. Esse como sendo o procedimento principal, tá? Porte 11B, esse aqui é o principal. Ou seja, todo procedimento que vier aqui abaixo dele, eu terei que remunerar 4 auxiliares. Tá? Então, ficaria mais ou menos dessa forma. Ó. Eu cobrando aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto auxiliar para todos os procedimentos. Aí imagina essa cobrança chegando na operadora e a operadora não tendo o conhecimento da tabela e o sistema dela não estando alinhado às regras da tabela. Esse aqui é um procedimento que só tem direito a um auxiliar. Eu pagaria segundo, terceiro e quarto. Por quê? Conforme o item 5.2 da tabela. O procedimento principal tem 4. Então, todos que vêm aqui abaixo, eu tenho que remunerar 4 auxiliares. Tá? Isso é regra de tabela. Isso é instrução. Isso é o texto que foi dado de acordo lá no momento que foi assinada ali a negociação. Então, auxiliar, aparentemente, é uma situação simples até. Ah, é o percentual, é 30%, é 20%. Só que, fala bem a verdade para vocês, tem muito prestador que nem cobra esse terceiro e esse quarto, esse segundo, esse terceiro e esse quarto, o prestador nem chega a cobrar. Por quê? Porque ele é intuitivo. Na hora que ele digitar esse código aqui, ó, no sistema para fazer a cobrança, o próprio sistema só vai dar para ele um auxiliar, que é o parâmetro da tabela. Tá? Só que aí onde eu reforço mais uma vez, tabela tem texto, também tem que ser interpretado. Tá? Pessoal, deu meio-dia aqui já, tenho mais alguns slides aqui pela frente, tá? Peço até desculpas por estourar um pouquinho o horário, a gente acabou discutindo um pouco mais aí do previsto, mas é bom, a discussão sempre é boa também, né? As perguntas, a participação de vocês, mas aí vai se estender um pouquinho, acho que mais uns 20 minutos aí no máximo, né? Quem tiver algum compromisso, se programou para finalizar meio-dia e tal, né? Na segunda a gente já disponibiliza a gravação, né? Pode depois retomar, ver a gravação, tá? Mas a gente já vai dando continuidade, tem alguns slides aí para a gente complementar. Os exemplos de alteração baseado em instrução e observação. Tá bom? A gente vai falar dos exames de imagem, inclusive, né? Desses outros escalonamentos aí, tá? Então, ficou claro aqui essa parte dos auxiliares, né? Pontos de atenção dos auxiliares. Primeiro, é o que eu falei aqui agora dessa regra do item 5.2. Segundo ponto de atenção, a partir da versão de 2018, mudou o percentual, tá? A partir de 2018, da tabela de 2018, primeiro auxiliar não recebe mais 30%. A partir de 2018, primeiro auxiliar recebe 60%. Vou colocar até em vermelho aqui para destacar. Vamos até dividir aqui, ó, segundo, terceiro e quarto, que era tudo 20%, segundo, terceiro e quarto. Vamos ver como é que ficou a partir da 2018. Ó, então era assim, ó, tá? Até 2018.
Como é que ficou segundo, terceiro e quarto? Segundo, 40%. Ó, segundo, 40%. Terceiro e quarto, 30%. Terceiro e quarto, 30%. Ou seja, todos os auxiliares sofreram aí uma alteração no percentual. Alguns mais, alguns menos. Tá? Então, o segundo e terceiro aumentou 10%. Tá? Ele foi de 20 para 30. Segundo e terceiro, de 20 para 30. Ou terceiro e quarto, né? De 20 para 30. O segundo saiu de 20 para 40, ou seja, ele dobrou o percentual. E o primeiro auxiliar, ele saiu de 30 para 60, também dobrou o percentual, tá? Então, essa é aquela regrinha, né? Tipo, mas eu sei, percentual é isso, é 20%, é 30% e tal. Espera lá. Olha a essência desde os primeiros slides. Qual que é a minha negociação? Qual que é a minha tabela que está aqui para parâmetros e regras? Qual que é a minha tabela que está para parâmetros e regras? É a 2010? Beleza. É a 2018? Já mudou meu percentual lá. Tá bom? Esses são os auxiliares, instruções gerais para auxiliares. Dando continuidade nas instruções gerais, tá? Eu tenho uma situação aqui onde a gente vai aumentar percentual de procedimento. Então, aquele procedimento que eu pagava, vou voltar para o nosso implante de filtro de veia cava aqui. Implante de filtro de veia cava, R$ 541, certo? Cirurgião. Fui lá, identifiquei 8B, tal, 541. E aí vai ter uma situação onde eu vou acrescentar 100%. Ou seja, eu vou dobrar o valor desse honorário de cirurgião. Tá? Qual é a situação, Emerson? Conforme lá o item 6.2 das instruções, eu aplico um acréscimo de 100%, bem destacado, nos honorários médicos. Tá? Por isso que a gente não pode agrupar custo operacional, honorários médicos, em casos de pacientes acomodados em apartamento. Tá? Paciente que tem a sua regra de negociação é apartamento. Tá? Paciente que tem o seu plano lá com a operadora é acomodação apartamento, o que vai acontecer? Olha o percentual, ó, mais 100%. Então, o procedimento que era 555 pulou para 1.110. Esse procedimento, olha já as variações, ó. Ele era 468, aí ele baixou por 234, porque ele é a mesma via de acesso. Só que depois ele voltou para os 468 porque acrescentou 100%, porque a acomodação é apartamento e o procedimento foi em regime de internação, tá? Mas e se a acomodação é apartamento e ele fizer uma ressonância? Tem acréscimo? Não. Por quê? Porque o capítulo 4 ele está na exclusão da regra. Tá? Capítulo 4, que é o ECDT. Ele está na exclusão da regra. Então, não aplica o acréscimo de 100%. Contextualizando, paciente internou, a acomodação dele é apartamento, e ele fez uma colecistectomia, mais 100%. Paciente internou, a acomodação dele é apartamento, ele fez um hemograma, tem acréscimo? Não, porque o hemograma está dentro do capítulo 4, que é de SADT. Tá? Vamos colocar aqui, regrinha 6.2. Só para poder ir lembrando o histórico aqui. 6.2. Qual que é a regra? Mais 100% para paciente que está lá em acomodação apartamento. Exceto SADT. Vou deixar bem claro aqui que nos próximos slides vai ter um complemento dessa informação do SADT. Paciente tem acomodação enfermaria. O contrato dele com a operadora é enfermaria. Só que ele falou assim, eu quero ficar no apartamento, que eu quero ficar sozinho no quarto. A operadora tem que pagar esse acréscimo? Não, porque o plano dele não é apartamento. Tá? O hospital não tem vaga de enfermaria.
né? O paciente ele tem um plano de enfermaria e esse hospital não tem vaga disponível de enfermaria. Vai colocar o paciente no apartamento. A operadora tem que pagar esse 100%? Não, né? Aí foi por uma questão de disposição, de logística ali dentro do hospital e optaram por colocar ele no apartamento. Mas a operadora não tem que pagar o acréscimo nem a diária de apartamento. Vai ser tudo baseado em enfermaria. Certo? Regrinhas de acréscimo. Olha as variações já que vem tendo, né? Então, a gente teve variação primeiro lá, que foi comercial. Aqui já não é nem variação comercial, de inflator, de deflator. Aqui já é variação de regra, tá? 555 foi para 1.110. 468 baixou para 234, depois subiu para 468 de novo. E aí eu tenho o item 2, tá? Que é outra regra. Qual é a regra do item 2? Acréscimo de 30% para honorários médicos, novamente, custo operacional apartado. Atendimentos realizados em horário de emergência. A gente tem um balizador de horários, ó. Todo atendimento realizado de segunda a sexta, a partir das 19 horas até as 7 da manhã, período noturno, qual vai ser o acréscimo? Mais 30%. Procedimentos realizados em caráter emergencial nesses horários, né? Ah, mas é um eletivo que foi marcado para esse horário. Não cabe acréscimo, né? Não é emergencial. Foi um eletivo agendado para aquele horário, tá? Ah, mas é um procedimento que foi ali, o paciente deu entrada via pronto-socorro e fez aquele atendimento. Tem acréscimo? Sim, mais 30%. E os acréscimos, eles podem ser acumulativos. Então, em alguma situação, né, vamos pegar o exemplo da colestectomia. Começou por 555. Ele é o principal, 100%. Manteve os 555. Ele não baixou igual o outro que é a mesma via. Mais 100% por acomodação apartamento. Foi em regime de internação e o paciente tem uma acomodação apartamento lá no plano. Mais 100%, 1.110. E foi feito em horário de emergência, por exemplo, agora, meio-dia. Sábado, meio-dia, foi feito o procedimento. Mais 30%. Ou seja, o procedimento que começou por 555, finalizou em 1.443. Tá? Agora, dentro dessa variação, caso esse mesmo procedimento, o paciente fosse acomodação em enfermaria, seria os 555 mais 30%. Ele não teria esse passo aqui, que é o da acomodação de apartamento. Tá? Se esse procedimento fosse em acomodação em enfermaria e realizado sob a mesma via de acesso de outro, quanto que ele seria? 555, considerando só 50%, 277,50. Então, olha só, esse procedimento que em algum momento eu pagaria 277,50, aqui eu estou pagando R$ 1.443. Dentro da mesma negociação, da mesma operadora, do mesmo hospital, do mesmo tudo. Tá? Só condições diferentes do próprio atendimento. Esse é horário de emergência. Aqui eu dei o exemplo de algumas variações, tá? Então, o mesmo procedimento, ele pode ser 700 e ele pode ser 3.000, tá? 12 possibilidades diferentes. Mesma via, via diferente, acomodação apartamento, horário de emergência, isso, aquilo, isso, aquilo. Dentro de todas essas variações, de regra, hein? 12 simulações, 12 possibilidades diferentes, tá? Mais de 300% de variação de valor. E aí, será que nossos sistemas estão acompanhando todas essas variações? Né? Nosso pessoal, nossos analistas, nossos negociadores têm esse entendimento de todas essas variações que os procedimentos podem seguir dentro da mesma negociação. Tá? Não estou falando de inflator, de deflator, de nada. Aqui é quando você já tem uma negociação fixa. Variações de regras.